Minha família me forçou a virar alcoólatra desde o momento em que eu nasci. E estou falando isso literalmente. Meus pais são as pessoas mais descontroladas que já conheci. Desde que fiz 10 anos, a ideia deles de passar um tempo em família era ensinar a mim e ao meu irmão mais velho, Kyle, a beber como se fôssemos adultos de verdade. Toda sexta-feira à noite era o que meu pai chamava de noite de treino. A gente se sentava na mesa da cozinha enquanto ele servia doses de tequila e minha mãe vibrava, cronometrando quanto tempo conseguíamos aguentar sem engasgar ou tossir. Se a gente falhasse, tinha que fazer flexões até os braços não aguentarem mais. A regra era simples: família que bebe unida, permanece unida. Era a mesma regra que os pais, avós e bisavós deles seguiam. Eu sempre achei isso uma baita bobagem, mas o Kyle parecia ter nascido para isso. Quando ele completou 14 anos, já era o parceiro de copo favorito do meu pai. Eles ficavam até 4 da manhã jogando beer pong na garagem, e minha mãe vivia se gabando pras amigas de como o filho dela era adulto. Quando Kyle começou a aparecer no café da manhã com as mãos tremendo, meu pai só ria e servia uma cerveja, dizendo que era o remédio da ressaca. Quanto mais o Kyle bebia, mais ele era mimado. Ganhava videogames novos, ingressos para shows, até uma moto no aniversário de 16 anos. E eu virei a decepção da família por tabela. Não porque estava indo mal na escola ou me metendo em confusão, mas porque tirava só nota 10. Era capitã do time de debate. Trabalhava meio período para juntar dinheiro para a faculdade. E tudo isso sem tocar em uma gota de álcool. A frase preferida da minha mãe era: "Sabe qual é o seu problema? Você julga os outros em vez de relaxar e se divertir. Difícil levar a sério alguém que mal consegue ficar de pé ou falar sem embolar as palavras." Eu até pensei em denunciar, mas fiquei com medo. Minha melhor amiga, a Jéssica, já tinha tentado fazer isso com a própria família. Assim que a assistente social foi embora, o pai dela encheu ela de hematomas. Depois disso, descartei totalmente a ideia de chamar o conselho tutelar. Mas aí veio o dia que mudou tudo. A festa de 18 anos do Kyle. Ele estava sentado na varanda, dobrado de dor, brincando com umas pontadas fortes na barriga que já vinham incomodando fazia semanas. Provavelmente só preciso aumentar minha resistência. Ele riu. A pele dele tinha um tom meio amarelado sob a luz da varanda. E o que meu pai fez? Apareceu com uma garrafa de uísque de $200 que estava guardando. Deu uns tapinhas nas costas dele e disse: "Nada que um bom gole não resolva." Achei que ele estava tirando sarro, mas aí minha mãe sacou o iPhone e começou a gravar tudo para mostrar para os netos do Kyle, no futuro. Foi aí que eu percebi: se eu quisesse sobreviver, ia ter que fingir que estava junto. Virei uma atriz digna de Oscar, dava risada das histórias bêbadas deles e fingia estar embriagada, quando na verdade despejava o vinho nos vasos de planta. A parte mais triste? Funcionou. Finalmente eu era aceita como parte da família. Mas tudo mudou quando fui estudar na Oregon State. Minha colega de quarto, designada aleatoriamente, estava em recuperação de alcoolismo. E foi por meio dela que descobri um mundo inteiro de pessoas que se divertiam sem se envenenar. Entrei no grupo de apoio à sobriedade da faculdade, aprendi sobre dependência química e finalmente entendi que o que acontecia na minha casa não era tradição de família. Era trauma geracional disfarçado de costume. Pela primeira vez na vida, me sentia lúcida e realmente feliz. Até comecei a treinar para maratonas, algo que jamais teria conseguido enquanto fingia ressaca todo fim de semana. E aí, no recesso de inverno do 2º ano da faculdade, fiz uma coisa completamente maluca e impulsiva. Decidi voltar para casa nas festas de fim de ano. Achei, de verdade, que aquele poderia ser o momento de quebrar o ciclo. Convencer minha família a largar o álcool de uma vez por todas. Nos dias que antecederam a viagem, fiz de tudo para garantir que ia dar certo. Separei fotos dos encontros com meus amigos sóbrios, comprei cerveja e espumantes sem álcool. Fiquei repetindo para mim mesma para não criar expectativas. Mas, enquanto arrumava o carro, não conseguia parar de imaginar a gente finalmente se dando bem como uma família de verdade. Assim que entrei pela porta, meu pai já enfiou uma cerveja na minha mão. Olha só quem chegou, a festeira da faculdade. Quando recusei educadamente dizendo que estava treinando para uma corrida, a expressão da minha mãe mudou na hora. "Ah, então agora você é dessas? Se acha melhor que a própria família?" Dali pra frente, a noite foi só ladeira abaixo. Quando tentei ir dormir mais cedo, eles invadiram meu quarto com uma garrafa de tequila. "Você não vai estragar o Natal sendo uma metida moralista", minha mãe rosnou. E o que aconteceu depois ainda me dá pesadelo. Meu pai segurou meus braços enquanto minha mãe tentou enfiar a garrafa goela abaixo. Eu mantive a mandíbula travada,
com lágrimas escorrendo pelo rosto, até que meu pai apertou meu nariz para eu ficar sem ar. Quando finalmente abri a boca para respirar, minha mãe despejou tequila. Vomitei na hora, e eles só riram. Perdeu a prática. Passaram a próxima hora tentando me fazer beber mais, enquanto eu gritava e me debatia. Kyle ficou só parado na porta, bêbado demais para ajudar, mesmo que quisesse. Fingi que desmaiei, e quando eles finalmente foram embora, usei meu celular para gravar pela fresta da porta. Os dois rindo e comentando que tinham quebrado minha resistência de novo. Liguei pro 190 de dentro do armário. As sirenes cortaram o silêncio da noite. Do armário, vi minha mãe e meu pai congelarem no meio de uma gargalhada. O rosto deles mudou de diversão para puro pânico. Minha mãe deixou a garrafa cair, e ela estilhaçou no chão de madeira. Você ouviu isso? A voz dela foi de bêbada a sóbria em segundos. Meu pai correu até a janela e puxou a cortina. As luzes vermelha e azul refletiam no rosto dele. Chamaram a polícia. Os dois viraram pro meu quarto. Fiquei imóvel, com o celular grudado na mão suada, rezando para acharem que eu ainda estava desacordada. Minha garganta ardia por causa do álcool forçado, e o vômito ainda manchava minha blusa. Vê se ela tá desmaiada mesmo, meu pai disse. Vai você, minha mãe rebateu. Isso é culpa sua por ter forçado demais. Culpa minha? Foi você quem despejou tudo na boca dela. A briga deles me deu tempo para sair do armário e me deitar na cama, com os olhos fechados e a respiração controlada. Ouvi passos pesados se aproximando. A mão do meu pai me sacudiu com força. Ela tá apagada, ele anunciou. A campainha tocou, seguida de batidas fortes na porta. Polícia! Abram a porta! Minha mãe saiu correndo com o desinfetante, borrifando pela casa toda e empurrando os cacos de vidro para debaixo do sofá. Kyle, desce aqui e age normalmente. Ouvi ele descendo a escada, esbarrando nas paredes. Com os olhos entreabertos, vi ele se apoiar no corrimão, o corpo inteiro dele oscilando, a pele ainda com aquele tom amarelado, mesmo sob a luz fraca do corredor. Fica reto, sussurrou meu pai, dando um tapa nas costas dele. Lembra? Era só uma noite tranquila em família. As batidas aumentaram. Polícia! Precisamos que abram essa porta agora! Meu pai colocou o sorriso de vendedor no rosto e abriu a porta. 2 policiais estavam na varanda, as mãos pousadas nos cintos de utilidades. Boa noite, senhores. Aconteceu alguma coisa? Perguntou meu pai com aquele tom amigável forçado. Recebemos uma chamada de emergência vinda desse endereço, disse o policial mais alto, olhando por cima do ombro do meu pai para dentro da casa. Foi relatada uma situação de perturbação. Deve ter sido algum engano, respondeu meu pai todo calmo. Só estamos tendo uma noite tranquila em família. Foi aí que eu apareci. Cambaleei para fora do quarto, ainda com vômito na blusa da Oregon State, a garganta ardendo e arranhando. Os olhos do policial se fixaram em mim imediatamente. Moça, você está bem? Perguntou a policial mulher, dando um passo à frente. Antes que eu conseguisse responder, minha mãe se enfiou na frente e me abraçou pelo ombro. Ah, oficiais, me desculpem. Nossa filha tem tido uns problemas de saúde mental desde que foi para a faculdade. Ela anda se comportando de forma estranha, instável faz meses, disse, tentando soar preocupada. Estamos tentando conseguir ajuda, mas ela se recusa a aceitar. Hoje à noite teve outro surto, completou meu pai, fingindo preocupação. Tentei falar, mas minha garganta parecia feita de lixa. A voz saiu rouca. Eles me forçaram a beber. O aperto da minha mãe no meu ombro ficou mais forte. Viu? Ela inventa essas histórias. Encontramos ela bebendo sozinha no quarto. Achamos que ela está tendo um colapso emocional. Os policiais trocaram olhares entre si. O policial homem se virou para mim. Senhorita, precisamos conversar com todos separadamente. Você pode me acompanhar lá fora com a oficial Martinez? Enquanto eu caminhava em direção à porta, vi o Kyle hesitar entre me seguir e continuar do lado dos nossos pais. As mãos dele tremiam muito, e ele continuava segurando a lateral do corpo, onde vinha sentindo dor. O olhar dele estava perdido, os olhos vermelhos de tanto beber, lealdade e medo piscando como uma lâmpada prestes a queimar. Já na varanda, a oficial Martinez notou na hora o vômito na minha roupa. O que aconteceu essa noite? Com os dedos tremendo, peguei o celular. Eu tenho um vídeo. Eles me seguraram e enfiaram tequila goela abaixo. Pelo vidro da janela, dava para ver minha mãe gesticulando feito louca, enquanto meu pai conversava com o outro policial. Ela apontava para mim o tempo todo e balançava a cabeça com indignação. A dona Chen, nossa vizinha, espiava pelas persianas da casa ao lado, provavelmente já se perguntando qual seria a confusão da vez. Posso ver o vídeo? Perguntou a oficial Martinez com delicadeza. Reproduzi a gravação. Mesmo com a porta rachada, dava para ouvir claramente meus pais rindo e dizendo que tinham me quebrado de novo. As vozes arrastadas pela bebida, mas inconfundíveis.
O olhar da oficial Martinez ficou sério. Precisamos ver isso, disse ela ao colega. O grito da minha mãe cortou a noite. Isso tá fora de contexto. Ela tá editando pra nos fazer parecer monstros. Cadê o mandado de vocês? Exigiu meu pai, abandonando de vez a pose amigável. Não podem simplesmente entrar aqui e acusar a gente por causa das alucinações da nossa filha doente. O policial homem percebeu o Kyle encostado na parede, desabando. Mesmo sob a luz fraca da varanda, a pele dele estava amarelada, cerosa. Senhor, seu filho está bem? Ele parece em emergência médica. É só uma gripe, respondeu minha mãe apressada. Só uma gripe. Kyle, fala pra eles que você tá bem. Kyle abriu a boca. Depois fechou de novo. Olhou pra mim, pros nossos pais, e voltou a olhar pra mim. O silêncio dele dizia tudo, mas ele não teve coragem de tomar partido. Precisamos de paramédicos aqui, disse a oficial Martinez no rádio. Possível intoxicação alcoólica e emergência médica. Isso é um absurdo, gritou meu pai. Eu jogo golfe com o xerife Patterson todo domingo. Isso é só um mal-entendido entre familiares. Minha filha está magoada porque cortamos a ajuda financeira. Ela sempre teve essa mania de se achar superior por não beber. Enquanto a gente esperava os paramédicos, minha mãe começou a digitar furiosamente no celular. Em minutos, meu telefone começou a vibrar sem parar com mensagens de tias, tios e primos. Traíra. Como você pôde fazer isso com seus pais? Sua mãe disse que você tá surtando. Procura ajuda. Os paramédicos chegaram e vieram direto me examinar. Um deles iluminou minha garganta enquanto eu tentava explicar o que tinha acontecido. A ardência me fez fazer careta. Queimadura química, compatível com ingestão forçada de álcool, informou o paramédico aos policiais. Ela precisa ser levada ao hospital. Ela fez isso para chamar atenção, insistiu minha mãe. Sempre foi dramática. Kyle levou de novo a mão à lateral do corpo, com uma careta de dor. O movimento não passou despercebido pela equipe médica. Senhor, precisamos examiná-lo também, disse um dos paramédicos. Ele está bem, disse meu pai com firmeza. Só uma gripe. Mas sob a luz da varanda, ninguém conseguia ignorar o estado de Kyle. A pele amarelada, mãos trêmulas, dor persistente no abdômen. Sinais que os paramédicos identificaram na hora. Há quanto tempo você sente dor na barriga? Perguntou o socorrista diretamente. Kyle olhou para o nosso pai, depois murmurou. Algumas semanas. Não é nada demais, sabe? Disse meu pai, tentando descontrair. O xerife Patterson e eu estávamos falando sobre situações assim na última partida de pôquer. Desentendimentos familiares que acabam virando uma tempestade em copo d'água. A ameaça estava clara. A expressão da oficial Martinez ficou tensa. Senhor, todos vão precisar comparecer à delegacia para prestar depoimento formal. Vou ligar para o nosso advogado, anunciou minha mãe. Isso é assédio. Nossa filha está doente, e em vez de oferecerem ajuda psiquiátrica, estão alimentando as fantasias dela. Os policiais começaram a coletar provas. Colocaram a garrafa de tequila quebrada em um saco, tiraram fotos da minha roupa vomitada e registraram toda a cena. Meu pai observava tudo com os punhos cerrados, o maxilar trincado de tanta raiva contida. Meu celular continuava vibrando. Minha mãe tinha mandado uma mensagem em grupo para a família inteira. Por favor, rezem por nós. Minha filha está tendo outro surto e chamou a polícia. Estamos de coração partido. Ela precisa de ajuda, mas se recusa a aceitar. As respostas chegaram em segundos. Tio Ray. Que ingrata. Tia Susan. Depois de tudo o que vocês fizeram por ela, primo Marcos, tem filho que não merece os pais que tem. Na delegacia, fomos separados para o interrogatório. Fiquei numa sala pequena, ainda com a garganta ardendo, enquanto a oficial Martinez anotava meu depoimento. Pela janela, vi uma figura familiar correndo no estacionamento. Era o tio Tony, irmão da minha mãe. Há mais de 30 anos ele era parceiro de bebedeira deles. E, por acaso, advogado. Minha cliente não vai responder a nenhuma pergunta, anunciou ele, entrando na delegacia como se fosse o dono do lugar. O hálito dele cheirava a uísque. Foi aí que a situação tomou outro rumo. Tio Tony tirou uma pasta de documentos da maleta. Meus clientes estão preocupados com a saúde mental da filha há anos. Aqui estão os registros. A oficial Martinez começou a folhear os papéis. Reconheci de relance alguns formulários médicos, todos antigos. Meu coração disparou quando percebi. Eram da época em que eu tinha 16 anos e me recusei a beber no almoço de ação de graças. Meus pais tinham me levado a um médico, alegando que eu apresentava comportamento antissocial e delírios paranoicos com álcool. Esses documentos indicam um histórico de instabilidade mental, disse tio Tony com toda a calma. Meus clientes lidam com isso há anos. Eles pagam a faculdade dela, o apartamento, tudo. E é assim que ela retribui? Meu celular vibrou com uma mensagem do Kyle. Custava fingir só por mais uma noite? Aquela traição doeu mais do que as queimaduras de álcool na minha garganta.
Mesmo depois de verem meus pais me obrigando a beber, ele ainda achava que eu era o problema. A oficial Martinez saiu para conversar com o parceiro. Do corredor, dava para ouvir a voz da minha mãe ecoando. Ela sempre teve inveja do Kyle. Ele é bem-sucedido, popular, sabe se divertir. Ela só é amarga e quer destruir nossa família. Quando Martinez voltou, o rosto dela estava calmo, mas os olhos pesados. As imagens do vídeo são preocupantes, mas o advogado dos seus pais alega que foram tiradas de contexto. E sem a cooperação do Kyle, fica a sua palavra contra a deles. E minha garganta? As queimaduras? Eles estão dizendo que você fez isso sozinha, que já teve atitudes assim antes, buscando atenção. Pensei na Jessica, em como nem os hematomas dela tinham sido o suficiente para protegê-la. O sistema falhou com ela. E agora estava falhando comigo também. De um jeito diferente. Meus pais tinham aprendido com histórias como a dela. Nada de marcas visíveis. Só cicatrizes internas. Criar um histórico que fizesse a vítima parecer instável. Vamos precisar investigar mais a fundo, disse Martinez. Enquanto isso, você tem um lugar seguro para ficar? Seguro. Aquela palavra soava estranha. Minha casa nunca tinha sido segura. E agora, meus pais tinham dado um jeito de tornar qualquer lugar perigoso. Eles já tinham começado a campanha para virar todos contra mim. No dia seguinte, eu seria conhecida como a filha ingrata que chamou a polícia para os pais amorosos. A garota instável, que precisava de ajuda, mas se recusava a aceitar. Meu celular apitou com uma notificação do Facebook. Minha mãe tinha feito um post público. Por favor, rezem pela nossa família essa noite. Nossa filha está enfrentando problemas sérios com saúde mental e vício. A amamos demais, mas não sabemos mais como ajudá-la. Hoje, ela chamou a polícia quando tentamos impedi-la de beber sozinha no quarto. Nossos corações estão despedaçados. Os comentários já estavam surgindo em massa. Amigos da família, vizinhos, gente da liga de boliche, todos mandando orações e mensagens de apoio. Aos meus pais. Fiquei olhando a minha reputação desmoronar em tempo real, até que vi algo que me fez gelar por dentro. O Sr. Davidson, amigo de golfe do meu pai e funcionário da TV local, tinha comentado: "Sinto muito, meu amigo. Me avise se precisar de qualquer coisa." No dia seguinte, aquilo já teria virado fofoca pública. Meu pai, como sempre, estava 3 passos à frente, me transformando na vilã de uma história onde eu era a vítima. O homem que me segurou enquanto minha mãe despejava veneno na minha boca seria visto como um pai preocupado. A mulher que me chamou de moralista arrogante seria a mãe de coração partido. As luzes fluorescentes da delegacia deixavam tudo ainda mais surreal, enquanto eu assistia minha vida ruir pela tela do celular. A oficial Martinez saiu para tirar cópias das provas. Fiquei sozinha com meus pensamentos e com o bombardeio constante de notificações. Cada alerta parecia mais um prego no caixão da minha reputação. O post da minha mãe já era viral dentro da nossa comunidade. 67 comentários e contando. O presidente da Liga de Boliche se ofereceu para organizar um círculo de oração. Os amigos de golfe do meu pai estavam planejando uma campanha de arrecadação para pagar meu tratamento. Até minha ex-professora de inglês comentou que sempre soube que havia algo estranho em mim. Minha mão tremia enquanto eu descia pelas mensagens, até que uma me paralisou. Era do Benji, o bartender do bar favorito dos meus pais. O Kyle tá indo nas reuniões de AA na igreja. Já faz 3 meses. Seus pais não sabem. Antes que eu conseguisse processar aquilo, o tio Tony voltou à sala com a maleta na mão. Jogou uma pilha de papéis sobre a mesa, alta o suficiente para assustar. Esses são os registros financeiros dos seus pais. Comprovam que pagam sua faculdade, aluguel, seguro do carro, plano de saúde, até o seu celular. Você é completamente dependente deles. Ele puxou outro documento. E esse é um formulário de cancelamento. Só precisa de uma assinatura e você perde tudo. É isso mesmo que você quer? A oficial Martinez voltou nesse momento, com o olhar carregado de irritação. Senhor, o senhor não pode ameaçar uma testemunha. Eu não estou ameaçando ninguém, respondeu ele com aquele tom liso. Só estou explicando a dinâmica familiar para minha sobrinha tomar uma decisão consciente. Meu celular vibrou. Uma mensagem da minha colega de quarto. Sua mãe acabou de me adicionar no Facebook. Tá fazendo umas perguntas bem esquisitas sobre sua saúde mental. O que eu faço? Senti as paredes se fechando ao meu redor. Minha mãe já estava tentando desestabilizar minha rede de apoio. Mostrei a mensagem para Martinez, que fez uma anotação, mas parecia cada vez mais esgotada com o drama familiar. Olha só, disse o tio Tony se inclinando. O bafo de uísque me embrulhando o estômago. Seus pais estão dispostos a esquecer esse mal-entendido. Vão até bancar terapia. De verdade, terapia séria, não essas coisas alternativas de faculdade. Só precisa admitir que se confundiu sobre o que aconteceu hoje à noite. Confundida? Minha voz falhou.
Eles me seguraram e me forçaram a beber. Você estava alterada, ele respondeu com frieza. A memória engana. Talvez tenha tomado uns goles para aliviar a tensão de voltar para casa. As coisas saíram do controle e seus pais tentaram ajudar. Acontece. O parceiro da oficial Martinez bateu na porta e entrou. Precisamos levar o irmão ao hospital. O estado dele está se agravando. Pela fresta, viu Kyle sendo colocado numa maca. A pele dele estava com um tom esverdeado. Ele segurava a lateral do corpo. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e o que eu vi foi puro medo. Medo real, cru, desesperado. Kyle, tentei me levantar, mas o tio Tony me impediu. Ele vai ficar bem, disse ele. Só precisa se hidratar. O estresse da noite piorou a gripe. Mas eu sabia que não era só isso. Eu já tinha pesquisado tudo sobre doenças no fígado quando percebi os sintomas do Kyle meses atrás. A icterícia, a dor abdominal, os tremores. Ele estava em sérios apuros. Vamos garantir que ele receba atendimento adequado. O fígado dele tá falhando. Soltei. Ele precisa ser avaliado para entrar na fila de transplante. Por favor, avisem os médicos para fazerem um painel hepático completo. O rosto do tio Tony escureceu. Agora você virou médica também? É exatamente esse tipo de comportamento delirante que seus pais vêm enfrentando. Meu celular tocou. Foto do contato do meu pai. Ele segurando uma cerveja na festa do Dia da Independência do ano passado. Contra meu bom senso, atendi. Tá feliz agora? A voz dele era fria como gelo. Seu irmão tá indo pro hospital por causa do estresse que você causou. Se acontecer alguma coisa com ele, é culpa sua. Ele tá doente porque vocês estão envenenando ele desde os 10 anos. Demos a ele uma tradição de família. Algo pra ele pertencer. Foi você quem nos rejeitou, quem vive se achando melhor que todo mundo. A voz da minha mãe surgiu ao fundo da ligação. Conta pra ela sobre o diário. Meu sangue gelou. Que diário? Aquele que você escreveu no primeiro ano do ensino médio, disse meu pai. Onde falava que odiava a gente, que queria fugir, que sonhava ter outros pais. A gente guardou, sabia? Caso um dia precisasse mostrar pras pessoas quem você realmente é. A ligação caiu. Fiquei encarando o celular, lembrando do caderninho. Tinha escondido embaixo do colchão, cheio de frustrações típicas da adolescência. Coisas que qualquer adolescente escreveria depois de passar noites, vendo os pais cambaleando pela casa, completamente bêbados. Mas, tirado do contexto, preciso ir, falei para a oficial Martinez. Você está liberada, ela disse. Mas eu recomendo fortemente que evite qualquer contato com seus pais. Pelo menos por agora. Tio Tony sorriu com desdém. Ela tá certa. Aliás, vou aconselhar meus clientes a entrarem com uma medida protetiva, caso você tente se aproximar novamente. Questão de segurança. Do lado de fora da delegacia, o ar de dezembro queimava meus pulmões como agulhas. Entrei no carro, liguei o aquecedor no máximo e tentei descobrir meu próximo passo. O celular vibrou com uma notificação do banco. Minha conta corrente, que tinha 3.000 USD de manhã, agora mostrava 47,83. A mensalidade da faculdade sumiu. O dinheiro do aluguel, transferido. Até os 500 USD que eu havia guardado numa poupança separada foram drenados. Tudo, menos o que eu ganhava no meu emprego de meio período, que estava em outro banco. Dirigi até o hospital como se estivesse em transe. A emergência estava lotada com acidentes típicos das festas de fim de ano. Queimaduras na cozinha, quedas montando enfeites e, claro, muitos casos ligados ao álcool. Consegui encontrar o quarto do Kyle depois de convencer uma enfermeira compreensiva de que era irmã dele. Ele parecia menor na cama. Soros nos 2 braços. A luz branca do teto destacava ainda mais a icterícia em sua pele. A namorada dele, Alexandra, estava sentada ao lado, com a mão sobre a barriga ainda reta. Você não devia estar aqui, ela disse sem nem me olhar. Seus pais disseram que você teve um surto. Alex, por favor, você sabe que isso não é verdade. Ela finalmente olhou nos meus olhos. Tinha chorado. Será mesmo? Você chamou a polícia. No Natal. O Kyle tá vomitando sangue por causa do estresse. Ele tá vomitando sangue porque o fígado dele está falhando. O médico disse que é gastrite aguda causada por estresse. Ela retrucou. Seus pais me explicaram tudo. Disseram que você tá instável desde que entrou na faculdade. Que se juntou a um grupo estranho de sobriedade. Tipo uma seita. Quis gritar. Até ali, mesmo com o Kyle à beira da morte. A narrativa dos meus pais estava vencendo. O Benji me contou que o Kyle tá indo em reuniões dos alcoólicos anônimos. O rosto da Alexandra ficou branco. Não, ele não faria isso. Pergunta pra ele quando ele acordar. Saia. A voz dela era baixa, mas firme.
Saia antes que eu chame a segurança. Fui embora, mas antes tirei uma foto do prontuário do Kyle pendurado na porta. As anotações médicas mencionavam enzimas hepáticas elevadas e possível cirrose. Nada sobre gastrite. No estacionamento, dentro do carro, finalmente deixei as lágrimas virem. Tudo estava desmoronando rápido demais. Minha família tinha virado as costas para mim, minhas economias estavam destruídas e meu irmão estava morrendo, enquanto todo mundo fingia que era culpa minha. O celular tocou. Era a Jéssica. Eu vi o que aconteceu. Ela disse direto. Minha mãe leu o post da sua mãe no Facebook. Jess, eu acredito em você. Ela me interrompeu. Eu sei como é quando os pais distorcem tudo. Mas olha, você precisa ficar atenta. Meu pai ligou pro seu depois que viu o post. Ficaram no telefone por mais de 1 hora. Meu estômago afundou. E eles falaram sobre o quê? Não sei. Mas ouvi meu pai dizer algo sobre alinhar as histórias e proteger as tradições da família. Eles estão armando alguma coisa. Depois que desligamos, fui pro único lugar onde me sentia minimamente em controle. A academia 24 horas, onde eu treinava para maratonas. A exaustão física sempre foi meu jeito de lidar com traumas. Corri na esteira até minhas pernas gritarem, tentando fugir da realidade. Por volta das 3 da manhã, recebi um e-mail da minha colega de quarto. O assunto me fez gelar. Estou preocupada com você. Ela havia encaminhado uma mensagem da minha mãe. Uma carta de 3 páginas sobre meu declínio mental, cheia de histórias inventadas e versões distorcidas de fatos reais. Dizia que eu estava bebendo pesado na faculdade, que tinha entrado numa seita de sobriedade que incentivava a cortar laços familiares, que eu estava paranoica e delirante. O pior de tudo era o tom convincente da carta. Cada mentira vinha embrulhada num pouquinho de verdade. Sim, entrei num grupo de esportes sóbrios, mas não era uma seita. Sim, me afastei da família, mas não por instabilidade. Respondi com muito cuidado. Anexei prints dos posts dos meus pais bebendo nas redes sociais, registros das visitas do Kyle ao hospital e até um artigo sobre alcoolismo familiar e gaslighting. Mas, mesmo ao apertar enviar, fiquei me perguntando se aquilo seria suficiente. Na manhã seguinte, acordei no banco do carro, no estacionamento da academia. O celular estava lotado. 17 chamadas perdidas de vários parentes. 43 mensagens de texto, cada uma mais acusadora que a outra, mas uma se destacou. Era do Dr. Chen, o médico que morava ao lado dos meus pais. Vi o que aconteceu ontem à noite. Se você precisar de um profissional para atestar suas lesões, estou disposto a ajudar. Seus pais têm sido um risco para eles mesmos e para os outros há anos. Uma pontinha de esperança acendeu dentro de mim. Finalmente, alguém disposto a corroborar minha versão dos fatos. Respondi na hora, marcando de encontrá-lo num café perto do hospital. Quando a doutora Chen chegou, ainda usando o jaleco do plantão, parecia exausta. Fiquei pensando se devia me envolver, ela confessou, segurando a xícara com as 2 mãos. Mas quando vi eles arrastando o Kyle pro carro mês passado, depois que ele desmaiou na calçada, e se recusando a aceitar ajuda, não consegui mais ficar calada. Ela tirou o celular e me mostrou vídeos das câmeras de segurança dela. Várias situações diferentes. Meus pais dirigindo claramente embriagados. Kyle sendo carregado inconsciente para dentro de casa. Um vídeo do meu pai ameaçando um entregador que comentou sobre a bebedeira dele. Venho documentando essas coisas há 2 anos, ela disse. Achava que outra pessoa denunciaria, mas todo mundo só passa pano. O bairro inteiro trata como piada. Passamos 1 hora revisando tudo. Ela mantinha um diário de incidentes, datas, horários, descrições, tudo meticulosamente organizado. Era um material devastador, se alguém estivesse disposto a ouvir. O problema, ela explicou, é que seus pais têm contatos em todo lugar. O xerife, o prefeito, metade do conselho da cidade. Passaram décadas construindo essas conexões, regadas a álcool e dinheiro. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Aqui é o Benji. Não posso usar meu celular normal. Seus pais acabaram de aparecer aqui no bar. Estão reunidos com outras 5 famílias. Ouvi eles falarem em frente unificada e proteger nosso estilo de vida. Cuidado. A doutora Chen leu a mensagem por cima do meu ombro. 5 famílias, ela murmurou. Na hora, eu soube de quem se tratava. Os Johnson, os Pater, os Williams, os Garcia e os Thompson. Famílias com filhos da idade do Kyle e da minha. Famílias que também tinham suas próprias noites de treinamento. Famílias com segredos a esconder. Eles estão se fechando em concha, eu disse. A expressão da doutora Chen ficou ainda mais sombria. Você não ameaçou só seus pais. Você ameaçou toda uma cultura de alcoolismo normalizado. Meu celular tocou. Número do Kyle. Atendi na hora. Você precisa parar.
A voz dele era fraca, raspando. Seja lá o que você estiver fazendo. Para com isso. Kyle, você tá no hospital com falência hepática. Eu tô bem. Os médicos exageraram. A mamãe e o papai explicaram tudo. E... sobre o bebê. Kyle, por favor. O Bendy me contou sobre as reuniões do AA. Silêncio. Ben, não sei do que você tá falando. Você tá confusa. A mamãe tem razão. Você precisa de ajuda. Eles já te envenenaram também. Ninguém me envenenou. Só tô cansado desse drama todo. Se você se importasse de verdade comigo, pediria desculpas e voltaria pra casa. A ligação caiu. Fiquei encarando a tela, como se tivesse levado um soco. Mesmo deitado num leito de hospital. Mesmo doente. O Kyle ainda não conseguia se libertar da influência deles. A doutora Chen colocou a mão suavemente no meu braço. O vício não é só físico. As correntes psicológicas costumam ser mais fortes. O que eu faço agora? Todo mundo acha que eu sou louca. Nem meu irmão me apoia. Você sobrevive, ela disse com firmeza. Documenta tudo. E espera a verdade aparecer. Ela sempre aparece, uma hora ou outra. Mas eu não sabia se aguentaria esperar. Minha poupança da faculdade tinha sumido. Minha família tinha virado toda a comunidade contra mim. E o Kyle piorava a cada dia, enquanto todos fingiam que estava tudo bem. Passei o resto do dia tentando salvar o que podia. Meu chefe da livraria do campus topou me dar mais horas quando eu voltasse. Minha orientadora acadêmica me ajudou a solicitar auxílio emergencial. O grupo de apoio à sobriedade criou uma vaquinha que arrecadou 500 horrores na primeira hora. Mas a cada passo que eu dava, meus pais empurravam 2 para trás. Minha mãe ligou pro meu trabalho dizendo que eu era instável e potencialmente perigosa. Meu pai entrou em contato com meus professores, fingindo preocupação com minha saúde mental e sugerindo afastamento médico. O golpe final veio à noite. Eu estava num motel barato, o único que dava para pagar com o pouco que me restava. Quando bateram na porta, eram 2 policiais que eu não conhecia. Precisamos que venha conosco, disse o mais velho. Seus pais solicitaram uma internação psiquiátrica emergencial. Estão preocupados com a possibilidade de você se machucar ou machucar alguém. Senti o chão sumir dos pés. Eu não sou suicida. Não sou perigosa. Eles estão mentindo. Senhora, temos declarações de vários familiares e membros da comunidade expressando preocupação com o seu comportamento. Você ligou para o 190 fazendo acusações falsas, tem assediado seu irmão hospitalizado e seus pais dizem que você tem feito ameaças. Nada disso era verdade, mas não adiantava. Toda a papelada estava preenchida e assinada, inclusive por um médico que, mais tarde descobri, jogava na mesma liga de boliche dos meus pais. Fui algemada e colocada no banco de trás da viatura. Pela janela, vi o motel ficando cada vez menor. A clínica psiquiátrica ficava a 1 hora dali. Durante a triagem, tentei explicar tudo o que estava acontecendo. Mas quanto mais eu falava sobre meus pais me forçando a beber, sobre a conspiração da comunidade, mais parecida com uma pessoa paranoica eu soava. Você usou alguma substância recentemente? Perguntou a enfermeira. Não, eu tô sóbria. Há 2 anos. Sua família diz que você anda bebendo bastante. Eles estão mentindo. Ela fez uma anotação. Tudo o que eu dizia era distorcido. Meu treinamento para maratona virou comportamento obsessivo. Minha participação no grupo de apoio virou envolvimento com seita. Minha preocupação com a saúde do Kyle virou fixação e perseguição. Fui colocada num quarto estéril com outra paciente que passou a noite inteira conversando com pessoas invisíveis. Sem celular, sem como entrar em contato com ninguém que pudesse provar minha história. Só eu e a consciência de que meus pais tinham vencido, pelo menos por enquanto. Na manhã seguinte, fui chamada para conversar com um psiquiatra. O Dr. Patel era jovem, provavelmente recém-formado, e parecia pelo menos disposto a me ouvir. Expliquei tudo com o máximo de cuidado, me prendendo aos fatos, evitando soar paranoica. Seus pais forneceram bastante documentação, ele disse, folheando um dossiê grosso, incluindo diários seus, onde você expressa ódio por eles. Eu tinha 15 anos. Todo adolescente escreve bobagens assim. Eles também têm vídeos de você fingindo estar bêbada em encontros de família. Meu coração afundou. Aquelas atuações dignas de Oscar, que eu fiz para sobreviver, agora estavam sendo usadas contra mim. Eu fingia para eles me deixarem em paz por não beber. Então você admite que mentia. Cada verdade que eu contava soava como um sintoma. Cada explicação parecia uma desculpa. Eu estava presa numa teia criada pela minha própria família. E quanto mais eu tentava sair, mais emaranhada ficava. Tem alguém que pode confirmar tudo isso, eu disse desesperada. A doutora Chen, nossa vizinha. Ela tem gravações de câmera de segurança. O Dr. Patel anotou. Vamos investigar. Mas pelo olhar dele, dava para ver que a opinião já estava formada. Mais uma paciente com conflitos familiares. Talvez em surto. Com certeza precisando de supervisão.
As 72 horas de internação pareceram 72 anos, sem notícias do mundo lá fora. Sem saber se o Kyle estava bem, se eu ainda teria vaga na faculdade, se alguém ainda lutava por mim. Participei das sessões em grupo fingindo admitir problemas, só para não parecer resistente ao tratamento. No terceiro dia, quando eu já achava que ia ficar presa ali para sempre, o Dr. Patel me chamou. A expressão dele era outra, confusa, talvez até preocupada. Conversamos com a doutora Shen, ele disse. Ela forneceu algumas imagens, interessantes. Também recebemos ligações de membros do seu grupo de apoio, sua orientadora acadêmica e seu empregador. A versão deles dos fatos difere bastante da sua família. Senti o alívio inundar meu peito. Então o senhor acredita em mim? Acredito que há muito mais nessa história do que foi apresentado inicialmente. No entanto, seus pais continuam sendo seus responsáveis médicos, já que o plano de saúde está no nome deles, e estão insistindo em continuar o tratamento. Eles não podem me manter aqui se eu não representar risco para mim, nem para os outros. Não, mas podem dificultar sua vida. Vou recomendar sua alta, mas recomendo fortemente que tenha um plano, um lugar seguro para ficar, acompanhamento psicológico e distância desse conflito. Ele tinha razão. Eu não podia voltar para o motel. Meus pais sabiam onde eu estava, nem para o hospital. Provavelmente já tinham conseguido uma ordem de restrição. Eu estava, na prática, sem casa, sem dinheiro e sozinha, mas estava livre. O Dr. Patel organizou para que uma assistente social me levasse de volta à cidade. Durante o trajeto, ela me entregou meu celular, que havia sido retido durante a internação. A maioria das mensagens era de parentes e conhecidos, os famosos macacos de aluguel dos meus pais, dizendo para eu procurar ajuda, parar de machucar minha família, pensar no que eu estava fazendo com o Kyle. Mas entre elas, surgiram pequenas luzes no fim do túnel. Jessica, seus pais tentaram convencer meu pai a dizer que você era instável na adolescência. Ele se recusou. Fica firme. Meu treinador de corrida. Sua vaga no time tá garantida. Não deixa eles te quebrarem. Benji, o Kyle tá perguntando por você. Ele tá com medo. E, surpreendentemente, uma mensagem da Alexandra. Desculpa, você tava certa. O Kyle, ele precisa de você. A assistente social me deixou na porta do hospital. Saí quase correndo, com medo do que poderia encontrar. A UTI era um mundo completamente diferente do restante do hospital. Mais silenciosa, mais séria, dominada pelo som constante de máquinas que mantinham vidas penduradas por fios. Kyle estava acordado, mas mal. Tinha tubos por todo lado, oxigênio, soro, monitores. A pele dele tinha a cor de papel velho e os olhos estavam vidrados, desfocados. Você veio, ele sussurrou. Claro que eu vim. Mamãe e papai trouxeram cerveja ontem. Disseram que ia me fazer sentir melhor. Lágrimas escorriam dos cantos dos olhos dele. Não consegui dizer não. Nunca consigo. Kyle, eu tô morrendo. As palavras saíram como uma constatação simples. Os médicos não dizem com todas as letras, mas eu sinto. Meu corpo tá apagando. Segurei a mão dele com cuidado por causa do soro. A gente vai te colocar na lista de transplante. Ainda tem esperança. Mamãe e papai não autorizam. Disseram que nossa família não acredita em pegar partes de gente morta. A crueldade disso me tirou o ar. Eles preferiam ver o próprio filho morrer, a admitir que a tradição de família tinha destruído o fígado dele. Eu destruí o fígado dele, murmurou Alexandra do canto do quarto, o rosto inchado de tanto chorar. Eu tentei conversar com eles. Disseram que, se eu continuar insistindo, vão me declarar mãe incapaz. Eles não podem fazer isso. Não podem? Olha o que fizeram com você. Te trancaram numa clínica psiquiátrica por dizer a verdade. Eles fazem isso até com os próprios filhos. Uma enfermeira entrou para checar os sinais vitais do Kyle. Olhou para os monitores com uma expressão preocupada. Os números não estão bons. A família decidiu sobre a avaliação para o transplante? Eles ainda estão pensando, disse Kyle com a voz fraca. A expressão da enfermeira disse tudo. O tempo estava acabando. Quando ela saiu, Kyle virou o rosto para mim. Preciso te pedir um favor. No meu apartamento tem uma caixa debaixo da cama. Tá tudo lá. Gravações das reuniões do AA, anotações, exames médicos que escondi deles. Se alguma coisa acontecer comigo, nada vai acontecer com você. Mas ele apertou minha mão com força inesperada. Promete que vai usar isso. Não deixa eles fazerem com os outros o que fizeram com a gente. Eu prometi, mesmo com o coração em pedaços. Meu irmão mais velho, que já me carregou nos ombros e me ensinou a andar de bicicleta, estava se preparando para morrer, sem precisar. Saí do hospital quando o horário de visita acabou, com a chave do apartamento do Kyle apertada na mão. O peso da confiança dele parecia maior que qualquer coisa que eu já tinha carregado. Enquanto dirigia pelas ruas escuras, entendi.
Aquilo já não era só sobre salvar o Kyle. Era sobre quebrar um ciclo que vinha destruindo gerações da nossa família. E se meus pais queriam guerra, era isso que eles iam ter. Fiquei parada diante do prédio do Kyle, com a chave gelada na palma da mão. O vento de dezembro cortava meu moletom rasgado da Oregon State, enquanto eu subia os degraus até o 3º andar. Lá dentro, o cheiro era de cerveja velha e desespero. Garrafas vazias cobriam todas as superfícies, mas encontrei a caixa exatamente onde ele disse que estaria. Minhas mãos tremiam enquanto a abria. Havia diários de meses atrás, descrevendo tentativas de parar de beber, sempre interrompidas por "mamãe e papai descobriram" ou "apareceram na reunião". Exames médicos que ele tinha escondido, com níveis de enzimas hepáticas que fariam qualquer médico entrar em pânico. E no fundo, um pendrive escrito "seguro". Conectei no laptop do Kyle. Vídeo após vídeo aparecia na tela. Kyle filmando secretamente nossos pais forçando bebida nele quando ele dizia não. Mamãe colocando cerveja no suco de laranja do café da manhã. Papai ameaçando expulsá-lo de casa se ele envergonhasse a família indo para reabilitação. O último vídeo era da semana passada. Kyle implorando para poder buscar ajuda. E meu pai quebrando as fichas do AA dele com um martelo. Meu celular vibrou. Alexandra, o Kyle tá pedindo por você. Corre. De volta ao hospital, encontrei o caos. Mamãe e papai estavam no quarto do Kyle com o advogado deles. Papéis espalhados na cama. Kyle parecia ainda pior. Respirava com dificuldade. "Assina aqui", dizia minha mãe, empurrando uma caneta para a mão trêmula do Kyle. "Procuração. A gente vai tomar todas as decisões por você." "Parem!" gritei, entrando de uma vez no quarto. O rosto do meu pai ficou roxo. "Segurança! Essa mulher tem uma medida protetiva." Mas eu já estava do lado do Kyle, empurrando os papéis. "Kyle, não assina nada. Eu tenho seus vídeos, tudo o que você documentou." Minha mãe tentou arrancar o pendrive da minha mão, mas a Alexandra entrou na frente. "Fui eu quem chamei ela", disse. Não podia mais deixar isso acontecer. 2 seguranças apareceram, mas junto com eles, também entrou a doutora Chen, que estava esperando no corredor. "Sou a responsável médica desse paciente", disse, mentindo sem piscar. Todo mundo fora, exceto familiares diretos. "Nós somos a família direta", rosnou meu pai. "O paciente pediu que apenas a irmã fique", respondeu a doutora Chen, consultando o prontuário. "O estado dele é crítico. Por favor, respeitem os desejos dele." Tio Tony começou a retrucar, mas a doutora Chen foi firme. "Senhor, isso é uma emergência médica. Saia agora ou chamarei os seguranças para removê-lo." Eles saíram, mas não sem minha mãe sussurrar com veneno. Isso ainda não acabou. Sozinhos, Kyle segurou minha mão quase sem força. "Mostra os vídeos. Pros médicos. Pra todo mundo." A doutora Chen chamou o defensor do paciente e o psiquiatra de plantão. Assistimos juntos à documentação do Kyle. O rosto do psiquiatra foi ficando cada vez mais sério. "Isso é evidência clara de abuso", ele disse. "Precisamos notificar os serviços de proteção ao adulto imediatamente." "E a avaliação para o transplante?" perguntei. "Vamos agilizar. Com essa documentação provando o consumo forçado de álcool, ele pode se qualificar mesmo com histórico de dependência." Nos olhos do Kyle, acendeu uma centelha de esperança que eu não via há anos. Mas eu sabia, nossos pais não iam desistir fácil. E de fato, em menos de 1 hora, o administrador do hospital apareceu com tio Tony e um juiz, outro colega de golfe do meu pai. "Temos uma ordem judicial", disse o administrador visivelmente constrangido. "Os pais continuam sendo os responsáveis pelas decisões médicas." "Baseado em quê?" questionou a doutora Chen. "Baseado na instabilidade mental da filha e na manipulação do filho", respondeu o juiz. Eu vi a documentação, peguei o celular e comecei a gravar. "Senhor juiz, o senhor tem consciência de que joga golfe com meu pai há 15 anos? Que esteve na festa de aniversário dele no mês passado, onde ele serviu bebida alcoólica para menores de idade?" O rosto do juiz ficou vermelho na hora. "Senhorita, você está a 1 passo do desacato. E o senhor está a 1 passo da verdade", retruquei. "Quanto meu pai doou para sua campanha, hein?" Tio Tony tentou arrancar meu celular da mão, mas eu já tinha subido o vídeo para a nuvem. O administrador do hospital ficou visivelmente desconfortável. "Talvez seja melhor revermos essa situação com mais cuidado." Foi quando o pai da Jessica entrou na sala. Meu coração gelou, até ver a expressão no rosto dele, firme, determinada. Não era uma ameaça. "Estou aqui para prestar depoimento", anunciou. "Sobre o que realmente aconteceu quando minha filha chamou o conselho tutelar anos atrás. Sobre como essas famílias se organizam para silenciar os próprios filhos." Atrás dele, vieram mais 3 pessoas, pais de outras famílias das noites de treinamento. Mas eles não estavam ali para apoiar meus pais. Estavam ali para confessar. "Meu filho está em reabilitação", disse Dona Johnson baixinho. "Já faz 6 meses."
Eu não podia falar nada porque... Ela lançou um olhar nervoso para os meus pais, que tinham acabado de entrar furiosos na sala, porque todos nós concordamos. Proteger a tradição, completou o Sr. Pater. Mas minha filha tentou denunciar sozinha no ano passado. Ela só tem 15 anos. A sala explodiu. Meu pai gritava sobre traição e lealdade familiar. Minha mãe berrava que todos eram mentirosos, invejosos da nossa família unida. Tio Tony ameaçava processar todo mundo, mas a represa tinha estourado. Dona Garcia mostrou fotos de hematomas nos braços do filho, de quando ele se recusou a beber. Sr. Thompson admitiu que vinha frequentando reuniões do Al-Anon escondido, com medo da esposa descobrir. O juiz, percebendo o tamanho da encrenca em que estava metido, se retirou discretamente. O administrador do hospital chamou o reforço de segurança e o setor de assistência social. No meio do caos, o monitor do Kyle começou a apitar. A respiração dele ficou mais difícil, a pele com um tom acinzentado. Ele precisa ser colocado na lista de transplante agora, disse a doutora Chen, aflita. Estamos ficando sem tempo. Eu autorizo, falei. Como irmã, você não tem autoridade, interrompeu tio Tony. Na verdade, ela tem, disse Alexandra, entrando na sala com um documento na mão. O Kyle e eu nos casamos ontem, na capela do hospital, e eu estou nomeando a irmã dele como procuradora médica. O grito da minha mãe deve ter sido ouvido 3 andares abaixo. Sua manipuladora... Chega, interrompeu a psiquiatra. Estou emitindo uma ordem de avaliação psiquiátrica para os 2 pais. O comportamento deles é instável e potencialmente perigoso. Você não pode fazer isso. Meu pai avançou para cima dela, mas os seguranças o contiveram. Enquanto meus pais eram escoltados para fora, ainda gritando sobre processos e traição familiar, vi algo se quebrar nos olhos deles. A percepção de que, finalmente, o controle havia escapado de vez. As horas seguintes passaram como um borrão. Kyle foi colocado na lista de transplante com prioridade máxima. As outras famílias deram depoimentos à polícia sobre anos de consumo forçado de álcool e maus tratos. Os serviços de proteção ao adulto abriram investigações sobre todas as 5 famílias. Fiquei ao lado da cama do Kyle, segurando sua mão enquanto as máquinas o mantinham vivo. Alexandra ficou do outro lado, com a mão protetora sobre a barriga. Desculpa, sussurrou Kyle, por não ter enfrentado eles antes. Por ter deixado você lutar sozinha. Não, respondi. Só se concentra em melhorar. O bebê, ele disse, olhando para Alexandra. Promete para mim. Nada de álcool, nunca. Nunca, ela prometeu. Vamos quebrar esse ciclo. Doutora Chen entrou com novidades. Encontramos um doador compatível. Um fígado. A cirurgia é daqui a 2 horas. Kyle apertou minha mão. Se eu não conseguir, você vai conseguir. Mas, se não for o caso, usa tudo. Os vídeos, os diários... Não deixe eles machucarem mais ninguém. 2 horas depois, ele foi levado para a cirurgia. Alexandra e eu ficamos na sala de espera, cercadas pelos destroços do que restou da nossa família. Meu celular não parava de vibrar. Tias, primos, parentes, todos escolhendo lados. O grupo do Facebook da comunidade explodiu em discussões sobre valores familiares versus proteger crianças. Jéssica me mandou mensagem. Seus pais foram banidos do bar. Finalmente. Tô orgulhosa de você. Ela chegou com um café e sentou ao meu lado. Meu pai vai prestar queixa, disse, pelo que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos. Outros também vão. Tá destruindo tudo, murmurei. Não, ela corrigiu. Tá revelando o que já estava destruído. 8 horas depois, o cirurgião apareceu. O transplante foi um sucesso. Ele está estável. Alexandra e eu desabamos nos braços uma da outra, chorando. Kyle sobreviveu. Ele ia conhecer a filha. Ia ter uma segunda chance. Mas a luta estava longe do fim. Nos dias seguintes, enquanto Kyle se recuperava, a guerra legal só cresceu. Meus pais, liberados da avaliação psiquiátrica, contrataram os melhores advogados que o dinheiro podia pagar. Processaram o hospital, os médicos, a mim, a Alexandra, até as outras famílias que haviam falado. Passei meus dias indo do leito do Kyle para reuniões jurídicas. Fui demitida da livraria do campus. Faltava demais. Meus professores me deram notas incompletas. Parei completamente de treinar para maratona. Mas aos poucos, as coisas começaram a mudar. A investigação da polícia revelou anos de abuso documentado entre as 5 famílias. O promotor, que também era amigo de golfe do meu pai, foi obrigado a apresentar denúncias criminais. O conselho tutelar removeu 3 irmãos mais novos de suas casas. O Kyle melhorava a cada dia. A pele dele voltou a ter cor. As mãos pararam de tremer. Pela primeira vez desde os 10 anos, ele estava verdadeiramente sóbrio. Quero ir para a reabilitação, me disse uma manhã. Assim que receber alta, 90 dias, aprender a viver sem isso. E a mamãe e o papai vão, não me importo mais com o que eles fazem.
A voz dele estava mais forte do que eu lembrava em anos. Cansei de viver para agradar os dois. Alexandra estava documentando tudo, para quando a filha crescesse. Para ela entender, explicou. Para saber por que não vemos os avós. O julgamento começou 3 meses depois. Fiquei horas no tribunal contando tudo. As noites de treinamento, o consumo forçado, o Natal do terror. Kyle prestou depoimento por vídeo, direto da reabilitação. Os filhos das outras famílias também contaram suas histórias. A defesa dos meus pais foi previsível. Éramos filhos ingratos tentando destruir uma tradição familiar, mas as provas eram irrefutáveis. Vídeos, laudos médicos, testemunhas. Foram condenados por vários crimes de risco à criança e agressão. A pena foi de apenas 2 anos, mas já era alguma coisa. A punição real foi a destruição da reputação deles, da rede social que construíram, do império de controle baseado em álcool e manipulação. Voltei para Oregon State no outono, recebi auxílio financeiro e trabalhei em 3 empregos para pagar o restante. O grupo de apoio me recebeu de braços abertos. Kyle saiu da reabilitação e passou a frequentar reuniões do AA. Conseguiu emprego em um centro de recuperação, usando sua história para ajudar outros. Alexandra deu à luz uma menina saudável, Sofia, uma criança que nunca conheceria o gosto amargo de bebida forçada. As 5 famílias se dispersaram. Algumas buscaram ajuda, outras se mudaram, provavelmente para continuar as tradições em outro lugar. O bairro ficou diferente, mais calmo, como se a ressaca coletiva finalmente estivesse passando. Corri minha maratona naquela primavera. Meu tempo foi péssimo. Tinha perdido meses de treino, mas cruzei a linha de chegada. Jessica aplaudia na beira da pista. Kyle não pôde ir. Estava palestrando em uma convenção do AA, mas me mandou mensagem. Orgulhoso de você. Mamãe e papai viram um anúncio da corrida no jornal. Estão furiosos com seu estilo de vida. Perfeito. Não voltamos a falar com nossos pais após a prisão. Eles se mudaram para 2 cidades adiante. Entraram para uma igreja nova. Contaram a todos que os filhos os abandonaram sem motivo. Às vezes escuto rumores sobre a versão mais recente deles, que éramos viciados que os acusaram falsamente, ou ingratos que arruinaram suas vidas por dinheiro. Mas o Kyle está vivo. Sofia está saudável. O ciclo foi quebrado. No aniversário de 2 anos daquela noite de Natal, recebi uma mensagem de número desconhecido. Era uma foto do Kyle com Sofia no colo, comemorando o 2º aniversário dela. Sóbrio, sorrindo, vivo. A mensagem dizia: obrigado por ter lutado quando eu não conseguia. K. Fiquei olhando para aquela foto por muito tempo. Perdemos nossos pais. A família estendida. Nossa casa de infância, a herança. Mas Kyle estava sóbrio. Sofia ia crescer segura. A maldição geracional terminava com a gente. Respondi: valeu a pena. E valeu. Cada relação perdida. Cada batalha judicial. Cada noite sem dormir. Porque Kyle estava vivo e livre. Porque Sofia jamais se sentaria à mesa da cozinha, aos 10 anos, aprendendo a virar doses enquanto os pais aplaudiam. O ciclo foi quebrado. O preço foi tudo. E eu pagaria de novo.